Olá, bom dia, com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu sou o pastor Reginaldo Santos e nós estamos chegando, como sempre, todas as manhãs de segunda a sexta-feira com o nosso devocional diário. O tema da semana é Vencendo os Gigantes da Vida, exatamente isso, vencendo os gigantes da vida. Pastor, tem um gigante que, pelo amor de Jesus, né? Pastor, é verdade mesmo, eu tenho um gigante aqui, você vai vencer ele em nome do Senhor Jesus. Nós começamos essa série ontem, né, na segunda-feira, falando exatamente qual é o primeiro passo que você tem que vencer, né, que você tem que dar, né, para você vencer, melhor dizendo, né? E o primeiro passo é exatamente aquilo que eu falei. Você precisa vencer esse medo, né? O medo do gigante, você precisa vencer. Ele é perceptível, ele fica observando se você está com medo dele, certo? Aí ele vai crescendo a cada dia. Você precisa vencer primeiro esse medo, né? Isso aí, o medo já é um grande gigante. Bom, mas hoje eu quero falar aqui essa segunda dica também, que é de extrema importância para você vencer os gigantes da vida. Mas antes disso eu quero começar aqui, né? Começar como sempre lendo um texto da palavra do Senhor. E o texto de hoje está no livro de João, capítulo 10, e o versículo de número 27. Diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá, a dica de hoje é o seguinte: pastor, como é que eu posso vencer os gigantes da vida? Vença a voz do gigante. Vença a sua voz. Veja, o Jesus disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, a voz do Senhor, né? E ele conhece, e essas ovelhas que ouvem a sua voz lhe seguem. Como é que eu posso vencer os gigantes da vida, pastor? Vença a voz desse gigante. Tudo que você escuta pode influenciar a sua vida de forma negativa ou de forma positiva. O que você escuta, o que você ouve, vai determinar a tua derrota ou a tua vitória. É isso que você precisa entender. Os gigantes da vida, eles falam através das adversidades que você está enfrentando, né? E muitas vezes as suas palavras, né, a sua voz, de fato, assustam, né, aqueles que lhe dão ouvido. Quando a gente olha lá para a história de Davi e Golias, né, você vê que Golias falava diante do exército de Israel e eles tinham medo, né? Eles sentiam um pavor diante de suas palavras. Mesmo sem ele levantar sequer a sua espada, mesmo sem ele ter lutado com algum soldado, todos tinham medo dele. Golias estava paralisando aquele exército, não apenas pela sua estatura, pelas suas armas, pela sua força, mas pelo poder de suas palavras. E é isso que você precisa observar. Se você não está sendo vencido ou vencida pelas palavras do gigante, né? Ele tem esse poder de paralisar. As suas palavras, quando você dá ouvido, né? Quando você dá atenção para aquilo que ele está falando, né? Através das adversidades, através das circunstâncias, através de uma pessoa, certo? Através daquilo que vai acontecendo durante o dia, certo? Ele vai falando, ele está se materializando. E aí o que acontece? Ele tira, certo, as tuas forças, certo? Ele tira o poder certo, de qualquer tentativa de reação que você pode ter contra ele. Por quê, pastor? Porque ele quer prevalecer contra a sua vida através do poder de suas palavras. E você tem que observar se você já não está sendo vencido ou vencida pelas palavras do gigante. E eu quero hoje aqui rapidamente deixar aqui 3 dicas de extrema importância, certo? Como vencer
a voz desse gigante? Como é que eu posso vencer a voz desse gigante, pastor? Então vamos lá. Em primeiro lugar, não dê ouvido o que ele fala. Exatamente. Não dê ouvido o que ele fala, o que ele está falando, certo? O que não entra em você, não fica em você. Tudo que entra na sua mente e no teu coração é porque você deu acesso a uma voz. Interessante isso. Lembra lá no texto de Gênesis, né, no livro de Gênesis, bem no começo ali, a voz da serpente entrou em Eva porque ela deu acesso à sua voz. O exército de Israel estava paralisado. Por quê, pastor? Porque deu acesso à voz de Golias, né? Eles deram ali acesso na sua mente e no seu coração. Então, primeiro ponto aqui, como é que eu posso vencer a voz desse gigante? Como vencer a voz desse gigante? Não dê ouvido o que ele está falando. Não dê ouvido, certo? Às vezes você dá muito ouvido, certo? Você gosta de escutar, certo? As ofensas do Golias, as ameaças do Golias, certo? O grito do Golias, certo? As palavras de maldição do Golias. Não dê ouvido, simples assim. Simples assim, não dê ouvido o que o Golias está falando. Porque aquilo que você não ouve, não permite, o que vai acontecer? Não vai entrar dentro de você e não vai ficar no teu coração. Então não permita que essa voz fique dentro de você, certo? Então você precisa tomar essa iniciativa de ter esse ouvido seletivo, certo? Para ouvir somente a voz do Senhor, que é o que eu vou falar daqui a pouco, certo? Então vamos lá. E como é que eu posso, pastor, vencer essa voz desse gigante? Em segundo lugar, declare a sua derrota em nome de Jesus. Isso mesmo, declare a sua derrota em nome de Jesus. Em vez de você ficar dando ouvido para o gigante, né, o que ele está falando, declare a sua derrota em nome de Jesus. Ouça a sua própria voz e não a voz do seu Golias. Eu acho interessante, gente. Olha, Davi não deu ouvido para as palavras de Golias. O que ele fez? Ele declarou em alto e bom som. Eu gosto desse texto, está em 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 45 ao 46. Veja aqui os versículos anteriores, Golias falando, amaldiçoando ele e tal. Aí, sabe quando uma pessoa escuta apenas por escutar, mas aquela famosa frase, entrou no ouvido e saiu pelo outro, foi assim que Davi fez, certo? Você vai ver os versículos anteriores que ele amaldiçoa Davi, ele fala e tal. Aí no versículo 45, Davi simplesmente disse assim: Davi, porém, disse ao filisteu: olha, é o seguinte, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Olha o 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Olha quem lhe disse que ia entregar Golias na sua mão. O Senhor. E ferir-te-ei, olha só, e te tirarei a cabeça, olha, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Veja, olha a declaração que ele, certo, fala diante de Golias. É isso que você precisa aprender. Qual é a voz que você tem alimentado? Qual é a voz que você tem permitido que fique entre dentro de você? A voz de Golias? Por isso hoje, se levante, declare com a sua voz, ouça a sua voz e não a voz de Golias. Davi,
ele declarou com a sua voz. Ele não deu ouvido à voz de Golias, ele deu ouvido à sua voz. Você tem que falar com você mesmo. Eu vou vencer esse gigante em nome do Senhor Jesus. Eu nasci para vencer, não para ser um derrotado, uma derrotada, um fracassado, uma fracassada, não. Eu vou em nome do Senhor, Deus dos exércitos, vencer esse Golias que se levantou contra a minha vida. É isso que você tem que fazer. Terceiro e último passo para me fechar aqui com você. Como é que eu posso vencer a voz desse gigante, pastor? Em terceiro lugar, ouvindo a voz do Senhor. Ouvindo a voz do Senhor. Hoje, neste exato momento, estou falando agora, neste exato momento, Deus está falando com você. Deus está falando com você. Qual a voz que você vai deixar entrar e ficar dentro de você? A voz do gigante ou a voz de Deus? Ouça apenas a voz do Senhor a partir de hoje. Você já deixou ficar por muito tempo a voz do gigante dentro de você. Hoje é dia de ouvir somente a voz do seu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a palavra do Senhor para a tua vida. Em nome do Senhor. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra tão poderosa. Ah, Senhor, como o Senhor está falando conosco durante essa semana. Como o Senhor está falando conosco durante essa semana. Ah, Pai, que nós possamos ouvir somente a Tua voz. Que nós possamos tomar posse dessa palavra nesta manhã, Senhor. Quantas pessoas estão aqui comigo, Senhor, ouvindo neste momento a Tua voz, espalhada por todo esse Brasil, Senhor. Quantos precisam, Senhor, realmente ouvir somente a Tua voz, Senhor. Ah, Senhor, dê força para essa pessoa, que ela possa a partir de hoje se levantar, Senhor, com ousadia, com fé e coragem, com muita determinação, crendo, Senhor, e dando ouvido somente à Tua voz, em nome de Jesus. Amém, amém. E graças a Deus. Olha, compartilhe esse devocional com outras pessoas. Tem muita gente que precisa ouvir a voz do Senhor. Seja esse semeador, seja essa semeadora, em nome de Jesus. Um forte abraço do seu servo e amigo, pastor Reginaldo Santos. Querendo Deus, amanhã nós estamos de volta. Até mais, em nome de Jesus.